Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é bem fascinante, né? A de que nossas palavras e intenções podem, de alguma forma, moldar fisicamente o mundo à nossa volta. É uma teoria que vive ali, sabe, naquela fronteira entre o que a gente chama de ciência e o que parece mais misticismo. Ok, então vamos lá, direto ao ponto com a grande pergunta. Será que um pensamento, uma intenção ou uma simples palavra pode de fato alterar a estrutura física das coisas? É uma ideia que, poxa, faz a gente parar para pensar, né? Repensar como a gente interage com a realidade. Para a gente começar a explorar essa questão, nosso ponto de partida vai ser a água e o trabalho de um pesquisador que se dedicou a tentar decifrar as mensagens que ela poderia ter. Olha só, esse é o Dr. Masaru Emoto. É super importante entender uma coisa. Ele não era um cientista no sentido tradicional da palavra, sabe? Ele era mais um visionário. Para ele, a água não era só H2O. Era tipo um mensageiro do universo, capaz de receber, guardar e até transmitir informações. É uma perspectiva bem diferente, convenhamos. Tá, mas como é que ele tentou demonstrar isso na prática? A resposta está nos cristais, e num contraste visual bem forte entre o que é belo e o que é caótico. O método dele era bem interessante. Basicamente, ele pegava amostras de água bem pura, destilada, e expunha essa água a todo tipo de estímulo. Podia ser música, palavras escritas nos frascos ou até mesmo pensamentos direcionados. Depois disso, ele congelava a água bem rápido e fotografava os cristais de gelo que apareciam. E olha, os resultados, visualmente, são de cair o queixo. De um lado, quando a água era exposta a vibrações positivas, tipo música clássica ou a palavra obrigado, o que aparecia eram cristais perfeitos, simétricos, parecendo joias mesmo. Agora, do outro lado, com estímulos negativos, como heavy metal ou palavras de ódio, o resultado era completamente diferente. Eram umas formas disformes, caóticas, sem definição. O contraste é gritante, não dá para negar. E é aí que vem a grande reflexão do Emoto, resumida nessa frase dele. Ele faz uma ponte direta entre o que acontecia lá no laboratório e, bom, a nossa própria vida. A sugestão é forte. Se isso acontece com a água no frasco, o que a qualidade dos nossos pensamentos não estaria fazendo com a nossa biologia interna? E o número é esse aí, 70%. É muita coisa. Essa é a quantidade de água que compõe o corpo humano, mais ou menos. E olha, independentemente de se acreditar ou não na teoria do Emoto, só esse dado já faz a gente parar para pensar, né? Na importância de cuidar do nosso ambiente interno. Claro que uma teoria tão ousada ia chamar a atenção da ciência, né? Então a pergunta que fica é, o que a ciência oficial diz sobre tudo isso? Bom, a resposta curta é que a visão é bem cética. Tipo, ninguém nega que as fotos são lindas, impressionantes. Mas a validade científica das conclusões dele, isso é muito, muito questionado. As críticas se baseiam em alguns pontos bem importantes. Primeiro, falta de rigor estatístico. Segundo, uma coisa que a gente chama de cherry picking, que é basicamente escolher a dedo os resultados que confirmam o que se quer provar. Imagina, de milhares de cristais, talvez ele só fotografasse os que servissem para a teoria. E o ponto talvez mais crítico de todos. Os experimentos não puderam ser replicados em condições controladas, como o teste duplo cego. E aí, os resultados simplesmente não se repetiram. Ok, então se a ciência não valida é o fim da história, jogamos tudo fora? Não necessariamente. E é aqui que a gente entra no que talvez seja o verdadeiro legado de Emoto. Vamos deixar uma coisa bem clara. Do ponto de vista da ciência, essa ideia de memória da água, ou que ela reage a emoções, não é um fato comprovado. Ponto. Não existem provas que sustentem isso hoje. Mas isso não quer dizer que a gente não possa tirar nada daqui. O trabalho do Emoto, mesmo que não seja ciência, funciona como uma metáfora incrível sobre o poder da nossa consciência, da nossa intenção. E a lição valiosa é essa. E o interessante é que ela conversa com coisas que a ciência de fato estuda, como a psicologia positiva. Pensa bem, palavras gentias talvez não mudem a molécula de H2O, mas com certeza mudam a química no cérebro de quem ouve. E isso muda percepções, fortalece laços, um estado de gratidão. Existem estudos e mais estudos mostrando como isso melhora o humor, reduz o estresse. No fim, uma intenção positiva vira uma ação positiva. E isso, sim, muda de forma real e visível as nossas relações e o mundo ao nosso redor. E assim a gente chega ao final com essa pergunta no ar. Será que o trabalho do Emoto descreve uma realidade física que a ciência ainda não alcançou? Ou será que é uma bela, uma poderosa metáfora sobre o impacto das nossas intenções? A resposta para isso, bom, talvez cada pessoa tenha que encontrar a sua própria.
Obrigado por acompanhar esta reflexão.